que alterou assim completamente o modo de pensar, de agir, sobretudo no que diz respeito à visão de Deus, da alma enquanto espírito imortal, a comunicabilidade dos espíritos e, como nós sabemos muito bem, a confirmação que Jesus realmente é o governador do nosso planeta e o nosso modelo de perfeição. Então, por isso, né, nós aproveitamos e fizemos isso, colocamos essa temática ligada a Allan Kardec, e já na abertura, não sei se dá para perceber que nós temos ali um Kardec de mais uma fisionomia mais sorridente, né, naquela imagem ali. É lógico que aí nessa imagem tem a tecnologia atual, né, da inteligência artificial, que faz o que quer. Não é comum, não é fácil, não lembro de ter uma expressão mesmo de Kardec mais sorridente. Mas isso não quer dizer que não era uma pessoa alegre e simpática. Mas aí nós aproveitamos e colocamos aquela expressão ali já para a gente mexer com a nosso pensamento, né? Puxa, um espírito dessa envergadura, certamente que era afável, dócil, sorridente. E aí o seguinte, olha, vamos verificar ao longo assim do nosso trabalho, aqui que muda mesmo, do meio, ah, tá. E aí nós vamos verificar, olha, todas as vezes, né, que a gente escuta falar em Kardec, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, não há como falar de Allan Kardec sem a gente logo não associar a doutrina espírita. Uma coisa está entrelaçada, ligada à outra. Então, quando nós falamos em Kardec, a gente logo associa a doutrina dos espíritos, que foi o grande trabalho que ele trouxe para toda a humanidade. Então, olha, aí nessa lâmina, o que a gente observa? Duas datas importantes, o nascimento e o desencarne de Allan Kardec. Nascimento em outubro, né, 3 de outubro de 1804, e o desencarne em 31 de março de 1869. E vocês vão observar que nós fizemos o seguinte, colocamos várias imagens de Allan Kardec, vocês viram a da abertura, ele mais sorridente, aí mais jovem, né? E vocês vão ver que tem outras imagens. Aí é um dos pontos que, como nós falamos, a humanidade já começa a pensar diferente sobre alguns assuntos. Um deles é o que diz respeito à morte. Morrer do século XIX para trás, uma época extremamente materialista, da escola positivista, onde só se acreditava no que se podia ver, tocar e pesar, a morte era uma incógnita. Não se sabia definir o que representava a morte do corpo físico. Era o final de tudo. E aí a doutrina dos espíritos começa exatamente provando que depois da morte do corpo, o espírito continua liberto, né? E, sobretudo, mandando recados, mensagens, informações, provando contundentemente que existe uma vida além da vida material. E Allan Kardec, baseado nisso, ele dizia com a maior naturalidade aquela frase que está ali. Está vendo? A morte, a quem ela virá agora libertar? Era o pensamento e era a maneira como Allan Kardec vivia e lidava com a questão da morte. A quem a morte virá agora libertar? E esse fenômeno é, em verdade, o momento em que o espírito se liberta. Aí nós vamos fazer o seguinte, olha, até para que a gente possa realmente sentir e pensar como o trabalho, né, do codificador não estava apenas ligado aos aspectos teóricos, mas principalmente ele vivia, né, cada minuto dos ensinamentos que recebia. E é assim que nós devemos também nos conduzir. Se a gente está numa casa espírita, lendo, fazendo as nossas preces,
ouvindo os ensinamentos das obras espíritas. Evidentemente que a espiritualidade espera que a gente vá exercitando isso no nosso dia a dia, em casa, com a família, no trabalho, na rua, na vizinhança. E por isso que Allan Kardec não somente recebeu os ensinos, codificou, elaborou, estudou, mas também vivenciou. E olha só, dados da biografia de Hippolyte Léon Denis Rivaio, que se tornou Allan Kardec, né? Olha, o avô paterno se chamava Antônio Rivail e a avó paterna Raine Richard, tá? Então, os pais dos pais. O avô paterno está ali embaixo, ó, Benoit Marie do Ramel, e a avó materna Charlotte Marie Bouchard. Então, é apenas para a gente ver o seguinte, era uma família, vocês vão ver na próxima lâmina, que é uma família assim, bastante grande e influente na Europa, sobretudo na França. Então, olha, com esses avós, a gente vai ver ali, ó, o pai dele e a mãe dele, curiosamente, né, o seu Jean Baptiste e a dona Jeanne Louise, casaram-se, e a diferença de idades, olha, o pai com 34 e ela com 19. Tá vendo? 15 anos de diferença. Eu digo assim, curiosamente, porque de Allan Kardec para Amélie Goudet também tinha uma diferença de idade, né? Ela era mais velha do que ele. Mas, enfim, é só uma curiosidade. E a gente vai ver ali, ó, casaram-se naquela cidade, né? Bourg-en-Bresse, em 1793, os pais dele. Ali nós colocamos, está vendo ali, uma imagem, ó, que também, assim, em uma pintura, se fazendo uma projeção de como ele deveria ser na infância. Mas é uma pintura, não é foto, tá bom? Só para que a gente possa também pensar assim, aquele criança, jovem, devia ter mais ou menos esse rosto. E ali, ó, os cargos importantes dos ascendentes de Jeanne Louise, da mãe dele, que conhecia oficiais do exército, o pai dele era juiz militar. E olha só, isso leva os pais, sobretudo o pai de Kardec, tá vendo, a conviver com militares e também com Napoleão Bonaparte. Nisso, lá na Europa, muitas guerras aconteciam, Napoleão envolvido, o pai dele também. E o pai dele acaba, certamente, desencarnando, mas desapareceu numa dessas idas para outro país, Inglaterra, se não me engano, e não voltou mais. O que isso tem de importante para o espírito, né? E para a família de Allan Kardec? Quantos de nós, na atualidade, em todas as épocas, sobretudo na ditadura, tivemos esses momentos de violência urbana, em guerra, em ditadura, em autoritarismo, e aí alguns parentes ou pessoas próximas acabam também desencarnando, desaparecendo. E é um fato muito grave, muito triste, porque não se tem nem a oportunidade de sepultar aquele ente querido. E Allan Kardec tem isso na história da sua vida, com seu pai. Ó, outro dado também, que é para a gente assim, perceber que o assunto morte na família nuclear de Hippolyte Léon também foi muito presente. Então a gente imagina que quando Hippolyte Léon, né, o Rivail, nasceu, criança, adolescente, jovem, adulto, em todo o ciclo de vida dele, ele tinha essa informação que ele teve alguns irmãos, 3, como está ali, e que desencarnaram muito cedo. Um com 4, outro com 6 anos, no máximo até 6 anos de idade o irmão de Kardec viveu e desencarnaram muito cedo. Agora nós sabemos, através da doutrina, que quando a gente tem na família casos como esse de bebês que desencarnam, crianças, jovens muito cedo, é uma grande prova para os pais, para a família, além do espírito ter cumprido, né, a sua encarnação. Então ele teve esses casos na família. Kardec foi o quarto, que aí sim Kardec nasceu depois de seus irmãos, e aí ele viveu até 65 anos. Mas ele teve irmãos que desencarnaram muito cedo. Aí, também mais uma curiosidade de documento, a certidão de nascimento, né, de Hippolyte Léon. Vocês vão perceber que, né, que na época, ó,
esse texto, né, assim, nessa grafia, não dá para a gente identificar muito. Nós colocamos ali uma setinha para que a gente veja aqui, ó, o nome dele está aqui, ó, tá vendo? Denizar Hipólito Leão Rivail, e aqui também o nome da mãe dele e o nome do pai dele está aqui, nessa certidão, nesse documento. Então, essa é uma prova documental. Aí, olha, o que se chama de árvore genealógica, como eu falei, olha, é uma família grande, tá vendo? Aqui está Hipólito Leão, o pai dele, a mãe dele, aí vai, ó, o pai do pai, bisavô, olha quanta gente nessa família. Então, era uma família grande, influente, e depois que nasceu Rivail, na sua biografia, é muito fácil nós encontrarmos, né, que logo aos 11 anos de idade, ele foi para esse instituto de Yverdun, ou Yverdun, na Suíça, para estudar, né, dos 11 anos até os 18. Essa é uma parte importante da vida de Rivail, porque foram 7, 8 anos onde ele teve uma educação de primeira qualidade. Além disso, além da educação, ele aprendeu, né, com esse professor, que era o dono, né, do instituto, chamado João Henrique Pestalozzi, e além das matérias inúmeras, né, ligadas à ciência, à filosofia, à cultura, mas ele aprende uma conduta de vida, sobretudo moral, com o mestre Pestalozzi. Era um homem que não gostava de injustiça, da desigualdade entre aqueles, era muito fraterno. Quem aprendia mais ensinava quem sabia menos. E o menino Rivail foi aprendendo também essas qualidades. Além de ser muito inteligente, aprender com facilidade, logo dominava as matérias, passou a dar aula. Daí, quando saiu também do instituto, foi ser professor. E manteve essa linha de procurar socializar, dividir o que ele aprendia. Tanto é que a gente vai ver que ao longo da história, né, ele escreve livros voltados para métodos de aprendizado para aqueles que sabem menos, para a escola pública francesa e tantas outras. E aí, olha, uns dados sobre o Pestalozzi, tá? Suíço, nasceu em 1746, morreu em 1827. E outra coisa interessante que a gente coloca, ó, Pestalozzi, o mestre de Rivail, de Allan Kardec, ó, foi um revolucionário inspirado, ó, em Rousseau, participou da reforma reformista, né, do grupo reformista de Lavater, e também era suíço. E em 1781 passou a dedicar-se apenas à educação. Olha o que isso tem de interessante. Que essas pessoas que foram referências de Pestalozzi eram todos da linha assim, olha, lutavam contra a desigualdade, contra a violência, contra o autoritarismo. Pestalozzi aprende tudo isso e desenvolve no seu instituto, e Rivail está lá para aprender tudo isso. Então, é realmente assim, uma linha, né, de vida muito interessante. E aí entra o outro dado importante. Pestalozzi, olha, aquela época, em século XVIII, ele já tinha também amigos e que ele admirava e que aprendia com eles a questão do magnetismo. Olha que aí a gente já começa magnetismo, sobretudo com esse aqui que é chamado Mesmer, né? Que a gente vê na biografia de Kardec, que Mesmer era o mestre sobre o magnetismo, estudava isso, como que a energia magnética humana podia contagiar os objetos e as pessoas. Isso muito antes de falar em passe, em qualquer outro tipo de influência. E além disso, olha, Hahnemann, esse aqui, como a gente sabe, era um médico e ele foi o grande descobridor da homeopatia. Também um homem voltado para o trabalho de cura. Então, olha, os mestres de Allan Kardec, a começar por Pestalozzi, também tinha esses outros que buscavam sempre uma forma de alterar as dificuldades dos outros, sobretudo na maneira de curar. Ó, aí tem uma biografia do Mesmer, que nós falamos, ó. O nome dele, Franz Antônio. Então, assim, agora a biografia
do Hahnemann, tá vendo? Só para que a gente vê que essas pessoas que nós falamos eram todos, olha, ligados, ó, foi em Paris que ele desencarnou, agora o Hahnemann, né? Pai da homeopatia. E uma outra coisa assim que a gente considera interessante, que já naquela época, ó, o jornal de magnetismo, tá vendo? Ele, nesse jornal aqui na capa, ó, tem uma imagem aqui, tá vendo? Tá dando para ver? Essa imagem de uma pessoa, assim, de frente para outra, colocando a mão, sabe? E o magnetismo era isso, era assim, ó, fazia esse exercício, essa postura de poder estar diante do outro e de alguma forma envolver numa energia magnética, fluídica, alterando a sensação de dor que aquele companheiro sentia. Então, quando a gente assim observa que já o magnetismo, o jornal de magnetismo, trabalhava com esse tipo, né, de conduta, aí a gente vai observar, ó, tá vendo? Eu ampliei ali a imagem. Aquela imagem que estava pequenininha, tá vendo aqui, ó? Uma pessoa, outra sentada, e aqui, ó, impondo as mãos sobre a cabeça. É o que a gente chama, ó, no passe, esse é um método, né? Uma das formas, uma postura que se tinha para fazer esse tipo de auxílio, voltado para a caridade, para o amor, até para um diagnóstico. Poxa, eu estou com uma dor aqui, então vê que a minha energia concentrada em Deus, no bem, pode fazer para modificar o sofrimento daquele irmão. Então, esse jornal de magnetismo, né, que já usava esse tipo de imagem aqui, mais tarde a gente vai ver que isso tem muito a ver com a doutrina. Então, assim, depois desse momento, né, de formação de Rivail, aí a gente chegando já na metade do século XIX, quando Allan Kardec conhece, né, os fenômenos das mesas girantes, e aí, a partir daí, 18 de abril de 1857, é codificada a doutrina espírita com a publicação do Livro dos Espíritos. A gente colocou uma capa francesa ali do lado, e aqui, né, o Pentateuco, as 5 obras da codificação. A bem da verdade, a gente vai colocar, assim, logo depois da codificação, em 1857, importante falarmos, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ao lado das obras, também assim foi um espaço que inaugurou as casas espíritas em todo o mundo. Se nós estamos aqui hoje na Escola Espírita Irmã Sheila, é porque Allan Kardec entendeu que era preciso ter um lugar na sociedade para que pudesse estudar a doutrina espírita, para que pudesse exercitar e praticar os fenômenos espíritas. Então, a partir dali, da Sociedade Parisiense, fundada em 1º de abril de 1858, foi comum se fundar vários centros espíritas no mundo todo. E aí o Brasil acaba sendo, né, o celeiro que mais centros espíritas se tem notícia no mundo. Ali é uma fachada ali da Sociedade Parisiense, tá? E aqui, ó, aí são os 5 livros, né, franceses, as capas francesas da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. As 5 obras. Mais adiante, aí nós temos um dado importantíssimo, é como nós falamos. Veja só, que Allan Kardec faz toda a formação lá na Suíça com o professor Pestalozzi. Quando ele se forma, 18 anos, 19, 20, olha, para que a gente possa ter ideia, ó, em 1824, se ele nasceu em 1804, ele tinha 20 anos, o Rivail, né? Com 20 anos, ele já estava publicando esse livro aqui, ó, tá vendo? Lá na França, em Paris, preocupado, assim, ó, com o curso técnico de aritmética baseado na metodologia de Pestalozzi. Então, ele sai com 20 anos, já fez um livro baseado na metodologia de Pestalozzi, que era um ensino da época de alto nível, para que pudesse, agora na França, ensinar aritmética para os jovens. É lógico que nessa época ele ainda assinava como Rivail. 1824 ainda não era Allan Kardec, não tinha conhecido os fenômenos, que se deu 30 anos depois. Mas para a gente ver a preocupação do homem, do indivíduo, escrever obras para ensinar as pessoas a aprenderem. Ó, aí, olha, em 1828, 4 anos depois, ele estava já com 24 anos. Olha o livro
o livro que ele escreve, né? Autoria ainda do professor Rivail. Plano proposto para a melhoria da instrução pública. Viu? Ele sugeriu, publicou esse livro para melhorar a instrução pública, e foi um livro premiado pela Academia de Harvard. Então, e aqui nós colocamos, né, também a imagem dele mais adulto, como professor, e aqui a capa dessa publicação. Então já estava assim, desenhado que era um espírito voltado para a humanidade, preocupado em ajudar os outros. Aí, olha, aparece o casamento, né? Surge o casamento com Amélie Boudet, e se deu lá em fevereiro de 1832, e isso também é um dado importante, porque a esposa, né, foi extremamente importante daí para frente, porque apoiou, né, era uma pessoa também ligada às artes, à cultura, ao ensino, e aí deu o suporte necessário para que Rivail pudesse, tão logo, né, daqui a mais 16, 32 para 54, 22 anos depois, quando ele encontra com o senhor Fortier para falar e estudar os fenômenos das mesas girantes, o casal já tinha uma estrutura consolidada importante para que ele pudesse se dedicar a esse fato. Aí a certidão de casamento, né, de Allan Kardec, né, de Hippolyte Léon Denis Rivail e Amélie Boudet, com uma foto ali também que a gente acha na internet, eles mais jovens, assim. Então é um documento para que a gente possa também entender o seguinte, né, também tinha as suas responsabilidades da sociedade civil, né? O que ele criava, descontava os impostos, era documentado, porque assim, era uma mentalidade legalista. Ó, outro dado importante, de 1834 a 1854, 20 anos, passou a lecionar publicando diversas obras sobre educação e tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. Como pedagogo, o jovem Rivail se dedicou à luta para a maior democratização do ensino público. E entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua Cedres, cursos gratuitos de química, física, tá vendo? Então, é aquela linha de uma pessoa muito dedicada a ajudar o próximo. Aí também mais uma lâmina, né, mostrando assim, a sua ligação com o aprendizado, com o conhecimento. E assim, a gente é praticamente uma continuação daquela lâmina anterior, que a gente nem precisa ler, que tem muitos dados aí. E eu estou dando uma corridinha, porque é o seguinte, ó, a partir daí, são 7h30, a gente vai ter um dado que eu acho que é muito importante da gente nessa reunião de sexta-feira, uma reunião também dedicada a gente refletir e pensar com a espiritualidade que vem a casa espírita, nossos irmãos desencarnados, nós encarnados que aqui estamos. Então, além desses dados assim, biográficos, é importante que a gente dedique esses minutos para que a gente possa também, em refletindo, né, o tema, que a gente esteja cada vez mais abertos a esse dado que é da doutrina espírita e que nós estamos aqui também para amadurecer e receber esse momento que a nossa reunião nos propicia. Que é exatamente a questão da fenomenologia, dos benfeitores espirituais que se dedicam a ajudar a quem está nesta casa, através da polioterapia, do estudo, da palestra, das diversas atividades que a Casa Espírita tem. Então, é muito importante que a gente pense, puxa vida, se isso, como nós vimos, desde a Sociedade Parisiense, em 1858, esse espaço da Casa Espírita foi pensado para receber espíritos cansados, imperfeitos, também aqueles que estão interessados em ajudar os encarnados e desencarnados que aqui estão. E isso é feito de uma maneira, de tantas formas, dentre elas da questão do magnetismo. Então, ó, em 1854, Allan Rivail começa a se interessar pelos fenômenos das mesas girantes, né, que seu amigo Fortier diz para ele. A partir daí, olha, a questão dos fenômenos
da comunicabilidade dos espíritos, passa a ter um outro caráter. Não é fantasma, não é uma quimera, uma utopia. É um fato científico e que, assim, tanto Allan Kardec quanto os demais pesquisadores utilizam, né, dessa realidade, né, dos fenômenos, da existência dos espíritos entre nós, para que, além de se observar algo novo, também se procure fazer desse fato novo uma maneira nova de se ajudar a quem sofre. Não é só o fenômeno pelo fenômeno, mas o que o fenômeno pode nos trazer? Informação, conhecimento, experiência de quem desencarnou e falando também traz a sua experiência e maneiras novas da gente entender que nós não somos apenas um corpo físico, também somos um espírito um corpo fluídico e um espírito que está a caminho da perfeição, mas com muita dificuldade ainda. Então, quando a gente identifica, né, que essa é uma grande realidade, assim como nessas imagens aqui, ao lado de cada um de nós, tem certamente alguns irmãos que estão querendo informação, que se identificam conosco porque foram entes queridos no passado, ou porque, em algum momento, a nossa influência fluídica, nossos pensamentos, se associou àqueles irmãos que também, no sentido de perturbar, estão conosco. Então, a gente tem que considerar tudo isso e saber que o fato de estarmos aqui, estamos dando a oportunidade de tanto nós encarnados quanto os desencarnados vivenciarem esse momento que a casa nos proporciona. Então, na Revista Espírita de junho de 1868, Allan Kardec publica o seguinte, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais e nós temos fluidos espirituais. Não hoje manipulando como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos, que a mão é para o homem. Allan Kardec, em A Gênese, isso ali foi em 1878, vai dizer também isto, que através do nosso pensamento e da vontade, a gente consegue, manusear os fluidos. Então é preciso que a gente fale assim, puxa, então meu pensamento precisa estar da melhor maneira possível identificada com as boas atitudes, ações, porque é através dos nossos pensamentos que os espíritos vão se identificar conosco. Então, se eu estou num momento de perturbação, que nada dá certo, de sofrimento, de dor, e mais assim eu me ligo a espíritos negativos, essa influência vai nos chegar. Então, é preciso que a gente possa minimamente, né, organizar o pensamento, a nossa vontade, para que a gente atraia bons companheiros ao nosso lado. Sobretudo quando a gente está na casa espírita, né? Lembra daquela imagem lá, né, do século XVIII, aquele jornal de magnetismo, que era a forma que eles acharam melhor para que pudesse uma pessoa diante da outra aplicar fluidos magnéticos? Vê se não é praticamente a mesma postura que a doutrina nos traz com relação ao passe, né? É o passista na frente, assim, impondo as mãos. Então, olha, essa técnica foi trazida para a doutrina espírita. E aí a gente observa, aqui, a pessoa que recebe, a passista aplicando, tá vendo aqui, e um irmão, um benfeitor espiritual, atuando no perispírito da médium que está aplicando o passe para que esses fluidos cheguem àquele que mais precisa. Então isso aqui, é técnica, né? O espírito, o médium e o assistido. É uma técnica, é um método. E para que a gente possa se identificar tudo isso aqui, é preciso, que a gente consiga identificar isso nos ensinos que os espíritos ditaram a Allan Kardec e a tantos outros, e que foram traduzidos nas obras espíritas. Então, essa concepção, né, de tratamento espírita, não surgiu, não caiu no céu de uma maneira aleatória. É todo um trabalho assim, metódico, pensado, organizado, sistematizado, trazido pelos espíritos e que Kardec colocou nas obras e nas casas espíritas que desenvolvem isso de uma maneira muito precisa
para que a gente possa ter minimamente amenizado as nossas dores. Então, olha, passe na casa espírita, tá vendo? Aí a gente aprende a técnica. É lógico, né, que quando a gente está diante ou aplicando, né, um passe, os nossos pensamentos e a vontade, como nós vimos, tem que ser aqueles mais voltados ao bem, à caridade, à espiritualidade da casa, para que a gente possa ter realmente condições de doar, né, o bem que nós estamos querendo. Então, assim, essas imagens que a gente reproduz semanalmente, que a gente conhece da Casa Espírita, é uma das questões trazidas pela doutrina. E aí, olha, mais uma vez, essa imagem para a gente pensar. Olha como Jesus também, né, se portava diante da pessoa, impondo as mãos no sentido de auxiliar e fazer o bem. Então a gente vai ver que é um método, uma técnica, que vem lá, ó, Jesus, aliás, diria, né, que muito antes, o homem, quando começa a pensar de uma maneira de ajudar o próximo, é se aproximando, é em busca do toque, e aí o método terapêutico da doação de fluidos passa a ser essa, né? Ó, diante daquele que pede, a mão e o pensamento no alto. Outro detalhe importante dessas imagens aí. Aqui a gente vê o espírito médio, o perispírito do médio, o perispírito do espírito, e aqui, olha, a encarnada, né? E aqui em Jesus, a gente vê Jesus e o necessitado. E não tem nenhum espírito aqui atrás de Jesus, né? Porque Jesus é o espírito máximo, né? Não é um medianeiro que precisa de um apoio de ninguém. Jesus é o mestre maior, é o modelo de perfeição. Então, qualquer um de nós que esteja aplicando um passo, a gente precisa de entidades para nos auxiliar, porque nós somos ainda imperfeitos e temos que ter apoio, ajuda de alguém. Quando a gente fala de Jesus, Jesus é o mestre por excelência, né? É o médium divino. Então, a gente sabe que por isso, quando fala assim, qual o modelo mais perfeito, né? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E aqui a gente vê, é como se fosse uma sala de passe onde nós estamos presentes e quantos irmãozinhos, olha, desencarnados, estão na sala de passe e estão aqui no salão, para que possa, assim, ó, estar nos abraçando, identificando que a gente está pensando assim, nossa, mas eu estou precisando resolver aquele problema em casa, com o filho, com o enteado, com a esposa. E esses irmãozinhos estão aqui, ó, lendo os nossos pensamentos, para que a gente possa levar da casa espírita, da nossa reunião, as soluções necessárias para que a gente possa aplicar no dia a dia. Então, como é importante a gente entender tudo isso aqui. Eu faço essa equação aqui, ó. Esse aqui é o que coloquei, ó. O passe espírita é igual a amor mais técnica. Porque, assim, é importante que a gente ame, pense no bem e tal. Mas a técnica é importante porque, assim, ó, a gente sabe por que está impondo a mão, a gente sabe por que não tocar, a gente sabe como que a gente deve, assim, né, à medida que a gente se sensibiliza e sente alguma coisa. Porque não é só também, se fosse só amor, a vontade é de abraçar o outro e nunca mais largar. Não, não é isso. Né? Precisa que a gente tenha equilíbrio, a gente saiba o que está se passando naquele momento ali, até para que a gente não possa estragar o que a espiritualidade já está extremamente organizando para nos doar. Então, nesse momento, por exemplo, por que técnica? Por mais que a gente saiba de sofrimento, mas se a gente na sala de passe começar a chorar, porque essa aqui eu conheço, não é o momento da gente se desestruturar. Né? A gente precisa ter equilíbrio, sentimento de carinho, pensamento no bem, e porque é assim que a espiritualidade precisa da gente, com equilíbrio para poder fazer que, através da gente, esses fluidos magnéticos cheguem àqueles que precisam. Então, é o amor mais técnica, o passe espírita. Aí, mais uma reflexão sobre o centro espírita, né? O centro espírita é sua dimensão. Essa imagem aqui também, que a gente tirou da internet, mas assim, a gente pode olhar para cá e imaginar como se fosse a frente aqui, ó, da nossa casa espírita, né? Como se estivesse ali na rua, aquela calçada ali, e aqui, ó, cheio de gente, tá vendo aqui? Gente encarnada e gente desencarnada ali fora. E aqui, olha, a casa espírita, né, com aquela luz
certamente assim, ó, para poder receber esses irmãos que estão chegando. Alguns, certamente, ó, tem uns que estão lá dentro e tem outros que talvez, ó, tem uns que bengala aqui, e tem outros, como a gente sabe, que talvez não tenha nem a autorização ainda para entrar por aquela porta. Estão muito perturbados, precisam ser levados ainda para a espiritualidade para poder serem preparados e se equilibrarem melhor, para que a gente possa recebê-los e doar o melhor possível. Então, quando a casa espírita se abre para atender a nós encarnados, que conseguimos chegar aqui, né? Porque são tantas coisas no dia a dia para a reunião, que em alguns casos, é próprios espíritos falam assim, não, hoje ela não vai, eu vou causar isso, causar aquilo, vai acontecer isso, e aí ela desiste, ou ele desiste. Então a gente precisa estar centrado, que é preciso a gente passar por todos esses problemas aqui do dia a dia, para a gente entrar aqui na casa espírita, como nós chegamos até aqui. Então, ó, a singeleza, que é essa simplicidade que a gente vê aqui, né? É o que a espiritualidade, Allan Kardec definiu como ser espírita. Não precisa ter grandes móveis, pinturas, mas é a simplicidade. É isso que a espiritualidade dedica. Pessoas simples, a casa simples, para que seja a estrutura material, né? A singeleza da estrutura material vai muito além na perspectiva do seu potencial espiritual. Assim sendo, é um espaço especial. Então, se a gente fosse, não, mas eu não tenho condição de fundar uma casa espírita que não tem mármore bonito, um piso bacana, é simples. A espiritualidade só quer o espaço, não é a estrutura física, mas é o espaço que a gente cria dentro da casa espírita. Espaço é sinal, sim, do tipo de relacionamento, o que a gente pensa, o que a gente lê, o que a gente dedica um para os outros, porque a gente pode criar uma casa, mas dentro dela, como lar, né? Não existe harmonia, não existe respeito, educação. Então, é um espaço extremamente comprometido do ponto de vista espiritual. Ao passo que a casa espírita é fundada, é criada com o objetivo de criar um espaço favorável para que aqueles que precisam de apoio, de carinho, de fluidos, possam ser aqui na casa espírita recebidos. Aí lá no capítulo 14 que eu citei, né, em A Gênese, no item 15, aí Kardec diz, ó, sendo os fluidos o veículo do pensamento, então assim, ó, o nosso pensamento, né, é que realmente vai conduzir os nossos fluidos. Este, né, atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Existe nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Ó, como a gente deve entender um pouco sobre isso aí? Nesse momento, somos quase 10 pessoas e cada um de nós, lendo a mesma coisa e vindo de lugares diferentes, a gente está aqui cada um com um pensamento. Às vezes eu penso na minha casa rapidinho, no trabalho, uma preocupação, estou com uma dor aqui, mas em nenhum momento eu falo assim, nossa, meu pensamento está cruzado com o de alguém aqui, não estou conseguindo definir o que é meu, o que é o dela, o que é o dele, não. Nossos pensamentos são únicos, individualizados, não? Cada um com o seu, cada um tendo as suas ondas sonoras. Então, assim, não há como dizer assim, não, esse pensamento não é meu, não. Quem pensou isso, acho que foi ele, acho que foi ela, não. Então, é para a gente perceber da importância da gente, assim, olha, saber que essas ondas e raios de pensamentos que se cruzam, elas não se confundem, né? Cruzam para a gente poder ajudar uns aos outros. Agora, de ter uma confusão e o que ela pensou de errado aí caiu sobre mim, não existe isso, né? Então, olha, Kardec falava da vida futura justamente antes de desencarnar. O homem não se preocupará com a vida futura, senão quando vir nela um fim claro, lógico. Se ele se preocupa com a vida seguinte, é porque ele se liga ao dia anterior. Ele sabe o que fizer hoje depende da sua posição amanhã. Obras póstumas. E olha que nesse livro já eram apontamentos
que Allan Kardec estava assim, organizando para publicar uma obra, só que ele desencarnou antes e acabou virando obras póstumas. Mas por que era a preocupação do codificador com isso antes de desencarnar? Porque a gente vê, olha, a questão da vida futura. Esse é um dos princípios da doutrina. Se a gente acredita na imortalidade, que nada acaba depois do túmulo, então existe um futuro para frente, a vida futura. E se a gente tem certeza da vida futura, a gente vai se preocupar com o hoje. Eu preciso ser bom hoje, humilde, caridoso hoje, porque a vida futura vai me reservar o que nós estivermos fazendo hoje. Assim como a nossa vida presente é muito do que nós fizemos na vida passada, na vida pretérita. Então, assim, ó, o gênero da nossa prova hoje é o que nós fizemos em vidas passadas. Dificuldade financeira, de relacionamento, a riqueza, tudo isso tem a ver com o nosso passado. Então, por isso que Kardec fala muito da vida futura, sobretudo quando a gente fala da questão do desencarne e da morte. Então, é muito importante, em vez de a gente fazer com que uma pessoa, ou nós mesmos, acreditemos que somos um espírito e tal, primeiro pense, olha, existe a imortalidade da nossa alma. Por que existe? Porque eu estou dizendo, mas olha quantos indícios claríssimos ao longo da história da humanidade isso está comprovado. Então, assim, olha, quando os espíritos voltam para dizer, e isso está provado, é porque a gente não está aqui no encerramento, no término da nossa existência. Existe a vida futura. Ó, e a gente falou tanto de vida futura, de morte, tudo, né? E aí a gente colocou a imagem desse túmulo aí do casal, Amélie Boudet e Allan Kardec, porque isso está lá, né, na França, em Paris. Eu até lembro o seguinte, eu tenho um sobrinho, que ele trabalha embarcado, de vez em quando ele fala, tio, estou na França, em Paris. Aí eu falo, puxa, Gabriel, vai lá naqueles endereços que eu já te dei, que eu quero que ele faça a foto original, né, de onde Kardec residiu, de onde foi a Sociedade Parisiense, do túmulo, até para eu botar nas palestras assim, foto original e não de internet. Mas sempre que ele vai, diz que foi rapidinho, o navio já ia sair, ele nunca me manda umas fotos assim. Mas a gente está falando isso, até porque as informações que a gente tem, é que mesmo os espíritas, que têm uma relação com a morte diferente, quando vão, né, a Paris e visitam, né, o cemitério de Père Lachaise, onde está sepultado lá o Kardec e a equipe dele, dizem que esse túmulo é muito visitado, um dos mais visitados lá daquele cemitério. E além de ser muito visitado, olha o tanto de flores, o tanto de que o mármore, o concreto, né, está gasto, que diz o seguinte, que o pessoal vai lá, mesmo espírita, e quer tocar, e quer levar coisa. Isso não significa, né, que é assim, uma atitude material, porque a gente sabe que o corpo, o espírito de Kardec não está ali. Mas acaba sendo, né, um gesto, assim, uma referência de carinho, de respeito, uma homenagem, né? Então, assim, é bom que a gente pense que também a questão de cultuar, ainda no nosso dia a dia, no nosso país, né, nós mesmos, podemos ter parentes que ainda no dia 2 de novembro, né, aliás, 2 de novembro desse mês, né, se bem que reduziu muito, né, esse movimento de visita aos cemitérios no dia 2 de novembro. Isso, assim, é um sinal de como a sociedade está enxergando a morte de uma outra maneira. Eu lembro quando eu era criança, nossa, no dia 2, a rua ficava cheia de gente, e vendendo vela, e vendendo flores, e limpando, né, o túmulo no cemitério daqui de Caxias. Hoje se vê muito pouco isso, quase nenhum movimento. Não deixa de ser, assim, o ensinamento que a doutrina espírita traz sobre isso, e que hoje a gente tranquilamente entende que a gente tem que cumprir um papel social de sepultar as pessoas. Mas, né, doutrinariamente, essa questão de ir, limpar, cultuar naquele dia, então, a gente sabe que o ente querido, todos os dias precisa da nossa prece, e não apenas no dia 2. A gente sabe, assim, que
não precisamos exatamente ir naquele lugar, porque da casa espírita, de casa, do trabalho, a gente, em prece, a gente faz com que esse ente querido saiba que a gente tem carinho por ele. Então, a gente entender a morte por esse ângulo é extremamente importante, porque isso muda completamente a nossa conduta perante a sociedade. E eu acho que a gente está acabando. Queria até, colocamos isso aí, porque a gente estava preparando esse material, tá vendo? No dia que está aqui, 29 de setembro, né? Então, no dia 29 de setembro, que tem o quê? Outubro, novembro, um mês e pouco, né? Outubro, novembro, um mês e pouco. Esse companheiro aqui, ó, Luiz Antônio Gonçalves, ele era um trabalhador lá do Grupo Espírita Trabalhadores Humildes. Fica lá em Caxias, né? No bairro 25 de agosto, JET. Então, o Luiz, nesse dia aqui, tá vendo? Ele desencarnou, ele estava morando em Botafogo, lá no Rio, já não estava em Caxias, né? Morando em Caxias, ele mudou para lá. E a esposa dele me mandou isso aqui, informando que o Luiz tinha desencarnado. E aí a gente... eu até iria no JET fazer essa palestra, até eu lembrei isso para os irmãos lá que o Luiz desencarnou. Então, quando a gente falou de Kardec, desencarne, a gente colocou isso aí para... E que o Luiz, né, como a gente está falando de desencarne de morte, ele possa também receber esse nosso pensamento de gratidão e que a espiritualidade possa ajudar a sua trajetória agora no mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. E queria lembrar também da outra vez que eu vim aqui esse ano, acho que das 2 vezes, né? A gente já tinha colocado essa referência ao livro Céu e Inferno. Então, como não acabou 2025, mais uma vez a gente falando dos 160 anos que esse ano o livro Céu e Inferno comemora. E também, esse livro é um dos que tem muito a ver com o tema, né, sobre Kardec e a visão da morte, porque é o livro que tem na primeira parte os ensinos doutrinários, na segunda parte os exemplos de espíritos que desencarnaram e se apresentaram na sociedade parisiense para contar as suas experiências, né? Então, é um livro que traz muitos ensinamentos práticos sobre a relação do mundo material com o mundo espiritual. E para que a gente encerre, eu gosto muito de usar essa imagem aí, porque assim ela nos leva, né, a olhar assim, muitos rostos, aquele quadro da Tarsila do Amaral, né? E a olhar essa imagem de muitos rostos e aquelas coisas da fábrica atrás, né? Um sinal da revolução industrial no mundo, isso nos leva a pensar na nossa atualidade, sabe? Nesse mundo onde a gente está muito apressado, cheio de problemas, tantas questões de guerra, desencarne coletivo, a violência da sociedade urbana, crise nas famílias. Então é preciso que a gente se concentre muito, gente, no que a Casa Espírita nos faz entender com esse momento tão assim grave do ponto de vista humanitário, onde a gente às vezes não tem nem tempo para olhar direito para com quem a gente cruza na rua, sabe? Um olhar, uma prece que a gente faça para o irmão que está caído na rua, ou que está desencarnando coletivamente lá na guerra, ou nessa violência de operação aí no Rio, ou aqui do lado, ou dentro da nossa própria casa. Então, quando a gente para um pouquinho para pensar sobre tudo isso e olhar a humanidade assim de frente, é um momento que a gente sabe que a Casa Espírita que nos acolhe nos dá esse suporte para a gente abrir o coração, pedir ao Pai que nos abençoe, que ilumine esses companheiros que sofrem, que a gente possa, né, enquanto trabalhadores da casa, ter um pouco mais de saúde, paciência, que a gente mantenha esse espaço com muito carinho, que não é apenas para nós que estamos aqui encarnados. Quantos companheiros estão precisando muito da Casa Espírita aberta? A gente vê que lá na faixa de Gaza, nesses 3 anos e meio de guerra, foi mais de 1 milhão de pessoas mortas. Há poucos dias aqui no Rio, né, aquela operação foi 121 pessoas.
ou mesmo lá na Ucrânia com a Rússia. Então, esses espíritos todos que desencarnam, que estão na erraticidade, possa que seja em outro país, que não tenha nenhum vínculo familiar conosco, mas o nosso pensamento e a vontade, como nós vimos, consegue atrair alguns para que eles possam ser recebidos aqui, ficarem aqui um pouco nesse ambiente magnético, para que recebam esclarecimento, passe, para que recebam, assim, ensinamentos que façam com que eles possam se desprender desse mundo material, porque muitos ainda estão presos à vida que levavam. Desencarnaram, mas estão ainda procurando o fuzil que eles carregavam na mão. E olha como que isso é grave, porque acaba, de certa forma, influenciando muitos outros companheiros que ainda também pensam que a solução dos problemas é passar por cima do outro, é ter a arma, é ter a violência. Então, para que a gente possa, assim, diluir isso, quebrar essa corrente magnética, as casas espíritas, ainda que sejam outros templos, são importantíssimos para que a gente possa ter uma sociedade mais pacífica, mais mansa, e que a gente possa respirar melhor. Porque enquanto a gente viver esse conflito permanentemente entre as pessoas, a gente vai ter muita dificuldade de ter uma felicidade, uma sociedade mais feliz. Então fica assim, ao falar dessa homenagem ao codificador Allan Kardec, isso nos abre para falar de tudo. A gente aproveitou para falar, sobretudo, da importância da casa espírita, do que é o passe, a importância, sobretudo para que a gente possa atrair para nós que aqui estamos esses fluidos tão positivos e que a gente precisa absorver para sairmos daqui mais fortes, felizes, mais resignados se os nossos problemas não acabam assim no estalar de dedos, não é numa vinda, numa reunião, mas a gente tem certeza que é a continuidade do nosso pensamento no bem, da nossa presença na casa espírita, que nos faz realmente passar por esses momentos difíceis da maneira mais positiva possível. Então, que a gente possa concluir e a gente aproveita para, quem agradecendo por mais essa oportunidade, lembrar que de tantas lições que a espiritualidade nos concedeu, e irmãos como Chico Xavier tiveram assim a oportunidade de nos dedicar a ensinamentos em forma de diversos, né? E aí, um deles que a gente conseguiu gravar é quando o espírito Castro Alves dita para Chico Xavier a poesia século XX, e na última estrofe ele fala diretamente para os espíritas, que somos nós. Espíritas, companheiros, relembrai da trilogia: união, serviço e amor nas lutas do dia a dia. Protegei com zelo e fé a nossa doutrina de luz e ante as trevas mais espessas, que nenhum de nós se esqueça da reta para Jesus. Que Deus nos abençoe.